gente via na última aula que talvez uma das formas mais sofisticadas que existe hoje de ganância, ou alguns poderiam dizer uma forma gourmetizada de ganância, é a ganância que é vendida como prosperidade espiritual. É a ganância que é vendida como métodos e treinamentos para que você olhe a sua vida como oportunidades o tempo inteiro. É a ganância que é travestida com imperativo: aceite, faça, realize, consiga. Quando você ouvir muita gente ou uma pessoa falar muito para você que você tem que realizar, tem que conseguir, tem que chegar lá e tal, quando você sentir um certo cansaço, é porque, graças a Deus, você ainda é normal. Se você não perceber que tem uma coisa meio brega, meio horrorosa, meio deformada, num comportamento que é o tempo inteiro está querendo otimizar a si mesmo e as coisas à sua volta para conseguir estar completamente em dia com o mundo e suas inovações, talvez uma das formas de ganância mais sofisticada é essa tal intenção de estar sempre em dia com as inovações e com o mundo. O simples sim o tempo inteiro dito ao mundo já é a prova que você está ao lado, talvez uma das formas de ganância mais invisíveis que existe, porque às vezes é necessário simplesmente dizer não. Não quero ganhar, não vou fazer, não vou aceitar, não vou continuar. Mesmo que alguém diga para você, não, mas se você fizer isso, você vai perder. E aí talvez a gente chegue ao que me parece, de certa forma, o oposto da ganância, ou alguma coisa que a ganância não alcança. Porque eis algo que deixa todo ganancioso enlouquecido. É dizer para ele que existe alguma coisa que ele não alcança. Porque a hipótese de partida do ganancioso, principalmente quando ele é sofisticado, quando ele faz cursos, quando ele acha que existe uma ciência por detrás da ganância, que ele entende como prosperidade absoluta, talvez o vírus que pode gerar um verdadeiro desencontro absoluto e total dentro da cabeça dele é se você disser para ele, isso daqui você não consegue. Por mais que você transforme a sua vida num Excel de produtividade, isso daqui você não consegue. Porque a diferença de natureza entre isso e a ganância não é diferença de grau. Quanto mais você fizer, mais você vai chegar lá. Não. É uma diferença daquilo que a gente fala em filosofia, é uma diferença de natureza. Uma diferença de natureza em filosofia é uma coisa que não importa o quanto você é agregado mesmo, você nunca consegue chegar àquilo que é diferente de você em natureza. Diferença de grau é aquilo cuja diferença está no acúmulo daquela mesma coisa. Acumulou menos ou acumulou mais? Diferença de natureza é algo que não significa botar muito mais de A e daí você terá mais A. Porque a diferença de natureza é entre A e B. Duas coisas completamente distintas. Então, a proposta, digamos assim, da ciência da ganância transformada no coach de sucesso é a ideia de que se você tiver sucesso, você vai brilhar em todos os territórios da vida. Mas eles esquecem que é da natureza da ganância ser sempre ganância. Assim como é da natureza da inveja ser sempre inveja. A natureza do vazio ser sempre vazio. Há algo nos pecados que é um pouco monótono. Um pouco como a perversão na teoria sexual freudiana. A perversão é um pouco monótona. Bater, apanhar, apanhar, bater, bater, apanhar,
humilhar, queimar. No fundo, o perverso é o monótono. E o pecado é monótono porque ele tende sempre a ficar girando ao redor do que ele é mesmo. Apresentar ao ganancioso coisas que ele não vai conseguir realizar a partir da sua ganância organizada em ciência psicológica é mostrar para ele que existem objetos que não estão ao alcance das suas metas. Eu vou dar um exemplo. Você não consegue se tornar uma pessoa generosa porque você fez um workshop de prosperidade espiritual para se tornar generoso. Como diriam os franceses, désolé, você não vai conseguir. Não confunda um ganancioso muito bem sucedido que distribui coisa para todo mundo à sua volta. E a gente até pode dizer que aqueles que recebem podem fazer bom uso. Eu não quero aqui entrar nessa polêmica entre o que importa é a obra ou a fé, debate da origem do cristianismo, ou que importa é observar a lei, onde está o seu coração, debate dentro do judaísmo, que aliás é uma das razões do cristianismo nascer a partir da leitura que o Paulo faz dessa diferença, do apóstolo Paulo. Eu não quero entrar nessa discussão tão longe. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte: o ganancioso, mesmo quando ele é muito bem sucedido, mesmo quando ele chega a um estágio de que ele é muito chique, o ganancioso, no fundo, é sempre um novo rico na alma. Por isso que, esteticamente, ele sempre tende a abraçar tudo que são signos e índices de ostentação material. Até para a ganância é necessário um certo estilo, um certo limite. Mas talvez uma das coisas que deixe o ganancioso mais desesperado é você dizer para ele que não existe fórmula para você aprender a ser generoso. Porque o princípio da generosidade, inclusive quando a gente fala de vida espiritual, venhamos e convenhamos, irmãos. Talvez uma das maiores picaretagens do mundo seja aquela ideia de que se você for uma pessoa com foco, com objetivo, e que monta metas na sua vida para melhorar materialmente, para prosperar materialmente, você seguramente vai prosperar espiritualmente. Talvez uma das grandes contradições que existam na noção de espírito, pelo menos na tradição ocidental, mas não só na ocidental. No hinduísmo e no budismo não é muito diferente do que eu vou dizer. Talvez uma das maiores contradições na tradição espiritual é que, na verdade, você só ganha vida espiritual quando, de alguma forma, você desiste da sua própria vida. Essa é uma máxima. Na tradição cristã, Jesus mesmo fala isso. Se você quiser se salvar, você vai ter que perder a sua vida. E afinal de contas, o que significa isso? Estaria Jesus Cristo pregando o suicídio? Óbvio que não. O que ele está falando, ele está enunciando, digamos, um método, ou enunciando, digamos, uma hipótese, ou enunciando, digamos, um imperativo, de que a matéria da vida espiritual, compreendida como a busca profunda de significado, e a principal característica do encontro com o significado é que o encontro com o significado faz você repousar no significado. Você relaxa, você descansa. O oposto da ganância. Como a gente viu antes, a ganância, você não descansa nunca. Você não repousa nunca. Porque o pressuposto, né, da ganância é exatamente que cada vez mais
o mais que você tem é menos, é insuficiente, nunca é suficiente. E a generosidade, o pressuposto da generosidade é que não importa o que você tem. Tudo que você tem, você pode dar, você pode perder, porque a sua identidade e o seu significado não está, na verdade, em você ser feliz. Quando você quer ser feliz o tempo inteiro, você já é um desgraçado ganancioso. O pressuposto da generosidade é esquecer que você mesmo existe. Por isso, a ganância jamais tocará a generosidade. Por isso, qualquer terapia para fazer com que você tenha prosperidade espiritual a partir da ideia de sucesso jamais vai tocar a generosidade. Você vai continuar morrendo, agarrado aos seus próprios sonhos, aos seus próprios objetivos e com a casa vazia à sua volta.